Olá pessoal, tudo bem? Agora no segundo bloco, falando ainda um pouquinho sobre a teoria do crime, eu vou discorrer um pouquinho sobre a teoria do tipo, que é o segundo degrau dentro daquela analogia de degraus de escada para a consecução de uma conduta criminosa. É, Aqui eu acho importante salientar que existem vários conceitos de tipo. Eu vou mencionar tão somente três em função do tempo escasso que eu detenho. O primeiro deles é o tipo legal, que é o tipo descrito no nosso Código Penal em seus vários dispositivos legais, como o tipo de homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Esse é um tipo legal que está disposto no nosso Código Penal e tantos outros vários crimes que estão dispostos no nosso Código Penal. Já o tipo de injusto, como eu já disse no vídeo anterior, seria a consecução a conjuntura do conceito de tipicidade com o conceito de antijuricidade, então formando esse conceito de tipo de injusto. Já o tipo garantia seria, como o próprio nome diz, uma garantia do sujeito ativo do crime de que ele não vai ser acusado e nem condenado pelo Estado juiz por um crime que ele não cometeu, que não está disposto no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico. Então, esse conceito de tipo garantia está adstrito, está interligado ao conceito de legalidade estrita, quando diz que ninguém vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que é o conceito legal de legalidade estrita na nossa Constituição, e também legalidade penal que está disposta no artigo 1º do nosso Código Penal. Então, esse é o tipo garantia. Saindo um pouco dessa conceituação de tipo e adentrando na própria teoria do tipo, existem dois sistemas que explicitam essa teoria do tipo, que é, como eu já disse no vídeo anterior, a teoria causal e a teoria finalista. A teoria causal, ela foi disposta por List e Belling, quando eles disseram que existiam um tipo objetivo avalorativo, ou seja, destituído de valor e por isso objetivo, e o conceito de culpabilidade, como um outro conceito distinto do conceito de tipo, de tipicidade, que aí sim, segundo Belling e List, existiria um conceito subjetivo. Aí estaria distrito no conceito de culpabilidade o conceito de dolo e culpa. Posteriormente, com estudos feitos por Meyer, quando ele vislumbrou que no conceito de tipo objetivo também deteriam conceitos subjetivos, conceitos valorativos, qualificativos dos elementos normativos do tipo, como por exemplo o conceito antigo de mulher honesta. O que seria mulher honesta em um conceito clássico? O que seria, por exemplo, estado puerperal do nosso artigo 123 do Código Penal, quando dispõe sobre o crime de infanticídio? Esse conceito de estado puerperal, segundo Meyer, seria então, aqui dando um exemplo, um conceito valorativo disposto no tipo objetivo. Então, nesse sentido, cai por terra o conceito dado por Belling, quando ele diz que tipo objetivo não seria constante de valor, não seria constante de elementos subjetivos. Aí, posteriormente, com o desenrolar das teorias, veio a teoria finalista disposta por Welzel, quando ele diz que não, que o tipo objetivo, ele também, o conceito de tipicidade, ele se daria em dois termos: o conceito de tipicidade objetiva e o conceito de tipicidade subjetiva, retirando o conceito de dolo e culpa do elemento culpabilidade e agora adentrando para o conceito de tipicidade. Então, existiriam dois conceitos de tipicidade: tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva, abarcando dolo e culpa. E também existiria o conceito de culpabilidade, que nós estudaremos posteriormente em outro vídeo. Saindo um pouco desse campo teórico,
de sistemas, de teorias que explicam a tipicidade, agora eu posso colocar que existem também o tipo de ação, o tipo de omissão, ou seja, tipos de crimes omissivos próprios e impróprios, que aqui eu não vou adentrar com minúcias em função do tempo do vídeo, que é um pouco escasso. Já o tipo de imprudência ou de culpa, os tipos culposos também, como lesão ao dever de cuidado, uma previsão legal dada por Roxin, pelo princípio da confiança, que cada um detém dentro de sociedade, conceito de utilidade, de risco daquela ação. Então, todos esses conceitos são íncitos à própria teoria do tipo culposo, dentro daquela perspectiva de culpa como imprudência, imperícia ou negligência, como está disposto no nosso Código Penal. Saindo um pouco do campo do tipo objetivo, omissivo e culposo, agora adentrando no conceito de tipo subjetivo, que abala o dolo, que abarca o dolo, como eu já disse anteriormente. No dolo, eu posso subdividir esse conceito jurídico entre consciência ou representação psíquica e elemento volitivo, ou seja, a vontade ou a decisão de agir do sujeito ativo do crime. No elemento consciência, no elemento psicológico, que adentra a teoria dos erros de tipo. Como nós sabemos, no nosso Código Penal brasileiro, na nossa doutrina penal brasileira, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade, que explica essa teoria de erros de tipo. Então, nós podemos dizer que existem 4 espécies de erro de tipo. O erro de tipo propriamente dito, que está disposto no nosso artigo 20 do Código Penal, que é o erro sobre os elementos normativos do tipo. Agora, relembrando um pouco do conceito dado por Meyer antigamente, então, o sujeito do crime, o sujeito ativo, ele não vai ter uma representação, vai ter uma representação errônea sobre os elementos descritivos e normativos do tipo. E esse erro de tipo, esses erros sobre os elementos normativos e descritivos do tipo, vai gerar uma exclusão do dolo, propriamente dito. Não vai haver crime, porque não vai haver dolo. Já o erro de tipo permissivo seria um erro sobre os elementos normativos constantes dos elementos de justificação do crime, ou seja, uma discriminante putativa, um erro sobre uma justificante de legítima defesa, um erro sobre um elemento justificante do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal ou de qualquer outra excludente de antijuridicidade. Então, dentro dessa perspectiva, também vai haver um erro na representação dos elementos normativos desse elemento de justificante do crime, e vai haver uma exclusão também do dolo. Já o erro de proibição será um erro sobre a validade, um erro sobre a existência da norma ou sobre o significado da norma. Então, a pessoa não vai pensar que aquilo não é crime, o que ela está realizando, que aquela norma não é válida, ou também sobre o significado da própria norma. Ele não vai saber interpretar, e a doutrina pode também vislumbrar esse tipo de erro de proibição como um erro de subsunção sobre o significado da norma. A pessoa, por uma ignorância, alguma coisa assim, ela não vai saber descrever o que é aquilo, qual é a norma a ser aplicada, o significado da norma propriamente dita. Dentro dessa perspectiva de erro, de proibição direto,
que é esse erro sobre a validade, a existência ou o significado da norma, vai haver uma exclusão da culpabilidade do sujeito. Também não vai haver crime, por exclusão de outro dos elementos, que é a culpabilidade, que nós estudaremos mais adiante em outros vídeos. Já o erro de proibição indireto será com relação à existência e à extensão dos elementos da excludente de ilicitude, da justificativa. Por exemplo, uma legítima defesa, como eu já disse anteriormente, é uma excludente de ilicitude que a pessoa, muitas vezes, ela erra sobre os elementos e a extensão dessa legítima defesa. Então, pode haver um excesso de legítima defesa que a pessoa acha que ainda está em legítima defesa e já não está mais. Então, vai haver, dentro dessa perspectiva, um erro de proibição indireto com uma exclusão da culpabilidade. Só um macetinho para vocês gravar, pessoal. Quando houver um erro de proibição, seja direto ou indireto, um erro de tipo permissivo, vai haver uma exclusão de culpabilidade. Já um erro de tipo propriamente dito, do artigo 20, um erro de tipo permissivo, vai haver a exclusão do dolo. Então, erro de tipo vai haver a exclusão do dolo. E erro de tipo de proibição, me desculpem, erro de proibição, vai haver a exclusão da culpabilidade. Só para você esses macetinhos. Já com relação ao elemento volitivo do dolo, o elemento de decisão de agir do sujeito ativo do crime, pode haver um desvio de causalidade, um desvio causal. Um exemplo disso pode haver um aberratio ictus do artigo 20 do nosso Código Penal, parágrafo 3º, e o artigo 73 e 74, como um erro de execução também. Um exemplo disso é quando a pessoa ela tem a intenção de matar o João, dispara contra o João e erra esse tiro e vai acertar na Maria, que é uma outra pessoa que ele não queria matar o sujeito. Ele queria matar o João, mas matou a Maria por um erro de execução. Então, isso é o aberratio ictus, é o erro na execução do crime. Mesmo assim, vai ser irrelevante para efeitos penais, ou seja, o sujeito ativo ele irá ser condenado como se quisesse matar o João, mesmo tendo matado a Maria. Então, esse erro na execução, o aberratio ictus, é um elemento que vai destoar dentro do elemento volitivo do dolo, que é um dos elementos do crime, como eu já disse anteriormente. Ainda há que se ressaltar que o elemento dolo, ele se subdivide em várias conceituações, em várias qualificações. Tem o dolo direto, que é a intenção do sujeito, ou seja, a intenção de matar, o animus necandi em relação à vítima. A pessoa quer matar uma outra pessoa, vai lá e mata. Essa é a intenção, o dolo direto. Existe também o dolo direto de segundo grau, que é o propósito da pessoa, o propósito direto. Um exemplo disso é quando a pessoa quer matar uma pessoa vai lá e bota fogo na casa da família da pessoa. Ela sabe que poderá matar a pessoa que ela quer matar e mais os outros integrantes da família, ou uma visita que poderá vir a estar dentro da casa que ela colocou fogo. Então, esse é o dolo direto de segundo grau. A pessoa vai matar um sujeito, uma vítima, e pode vir a matar outras, quaisquer que ela também está dentro do propósito dela, propósito final, que pode vir a acontecer. Ela não quer, mas pode vir a acontecer. Existe também o dolo eventual, que é a pessoa vai assumir o risco de agir, ou seja, quando, um exemplo muito dado pela doutrina, é quando o sujeito
ele dirige um carro em alta velocidade em uma via pública e ele sabe que pode vir a acidentar, a matar uma pessoa ou várias pessoas, e mesmo assim ele assume esse risco, então é dolo eventual. Existe também uma distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que dentro dessa distinção doutrinária e conceitual, o dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de agir, nesse exemplo que eu dei anteriormente, e a culpa consciente é quando a pessoa ela representa aquele efeito que pode vir a ocorrer, mas ela, por uma leviandade, ela crê principalmente de que aquilo não vai acontecer. Nesse exemplo dado do carro em alta velocidade, a pessoa crê que ela não irá matar outra pessoa no acidente porque ela é um exímio, ela é uma pessoa que dirige muito bem, então ela não irá atropelar nenhuma outra pessoa. Então existe essa distinção conceitual e doutrinária. Também existe o conceito de dolo alternativo, quando a pessoa ela realiza uma ação típica e antijurídica e culpável, um crime, e ela tem o dolo de uma coisa ou de outra. Por exemplo, ela quer matar uma pessoa, ela coloca veneno na comida de uma pessoa e essa pessoa ela pode vir a morrer, ela pode vir a ter uma outra doença em função do veneno. Então existem vários dolos alternativos. Dentro dessa perspectiva de dolo alternativo, a doutrina diz que o sujeito ele será condenado em concurso formal. Se existirem várias alternativas que possam vir a ocorrer no crime, em função disso, o sujeito ele poderá ser condenado por vários crimes alternativos. Ou seja, ele matou uma pessoa com o veneno, ele deixou a outra pessoa num hospital, e assim sucessivamente. Então a pessoa será condenada em concurso formal pelos vários efeitos que poderá vir a ocorrer desse dolo alternativo. E aqui eu acabo a teoria do tipo, e no próximo bloco eu falarei um pouquinho sobre a teoria da antijuridicidade. Até mais, pessoal!